Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 9 de janeiro de 2023 e eu vou começar aqui um curso de matemática no meu canal. Em primeiro lugar, eu não sou professor de matemática, tá? Eu vou contribuir com a matemática e com o ensino da matemática por meio do meu canal. Eu já venho estudando há um bom tempo e essa é uma oportunidade, antes de qualquer outra coisa, boa para mim, para que eu possa fixar, consolidar os conhecimentos que eu já tenho, né, nessa matéria e, ao mesmo tempo, ajudar você que está aqui visitando a minha página e que pode se interessar pelo assunto. A minha abordagem aqui não é exclusiva no sentido de fazer com que você seja um gabaritador de Enem e de vestibular. Tá? Eu vou me propor a mostrar, né, falar sobre os assuntos, né, dentro da matemática, aí, que é abrangido pelo ensino médio, né? E eu vou fazer da seguinte forma: eu monto uma aula para falar sobre o assunto e aí eu vou ter aulas específicas só para resolver alguns exercícios. Não vou resolver demais, só alguns, né, que eu julgo mais interessantes, sem essa neura de vestibular, de Enem e tal. Tá? Porque essa não é a minha área de especialização também, né? E se você quer se especializar, se preparar para vestibular, para Enem, você tem aí vários canais. Estude, você tem o do professor Ferreto, que mais? Você tem o Descomplica, aí você pode ir para esses canais aí que aí eles vão detonar você tanto você fazer exercício. Eu aqui, eu quero trabalhar tendo em mente esses objetivos que eu já falei aqui, né, nessa apresentação. Outra coisa, eu vou começar a partir da teoria dos conjuntos. Eu não vou abranger, pelo menos nesse primeiro momento, eu não vou abranger as operações fundamentais, como adição, subtração e tal. Tá? Eu vou partir do pressuposto que você já sabe isso e vou começar a falar de teoria dos conjuntos. Lá para frente, se for o caso, eu monto algumas aulas sobre esses assuntos também. Então vamos lá, teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos é a teoria matemática que trata das propriedades dos conjuntos. Ela tem sua origem nos trabalhos do matemático russo Georg Cantor e se baseia na ideia de definir conjunto como uma noção primitiva, né? Então, o conjunto, a teoria dos conjuntos vai nos servir de alicerce para muitas outras coisas. E álgebra, só para, né, refrescar sua memória, é o ramo da matemática que testa e comprova as operações básicas e as relações entre conjuntos numéricos. Tá? Isso é álgebra. Né? Então, veja, nós temos aqui, eu vou também acabar utilizando esse Smooth Draw aqui com a minha caneta. Eu estou pegando o jeito da caneta, tá, pessoal? Então, tenham paciência, né? Eu ainda não tenho muita prática com ela, mas vou fazer o meu melhor. Então, nós temos aqui isso que a gente vai ver lá na frente, que se chama diagrama de Venn, tá? Onde você tem um conjunto, que é esse círculo aqui, representado por esse círculo, e você tem um outro conjunto, né? O conjunto A e o conjunto B. Sendo que esse meiozinho aqui, tracejado, é a intersecção. Tá? É um conceito que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente o que é. Tá? Então a gente pode trabalhar com o diagrama de Venn, tá? Ou a gente pode trabalhar da forma mais assim, comum, que visualmente não é tão atrativa, mas também funciona. Você coloca basicamente uma letra do alfabeto maiúscula igual, põe chaves, tem aqui o seu número, 1, 2, 3, se é um conjunto muito grande que você não quer mencionar por inteiro, ou se os números são infinitos, como por exemplo o conjunto dos números múltiplos de 5, tem infinitos números. Então você põe essa reticência, 3 pontinhos no final, e fecha com chaves. Tá? Então também pode ser representado dessa forma, mas isso a gente vai vendo pouco a pouco. Então vamos lá.
A teoria dos conjuntos é estudada na álgebra, como eu falei, né? Existem algumas relações importantes na teoria dos conjuntos, como pertinência, inclusão, entre outras. E podemos realizar operações, eu até grifei aqui de amarelo, operações entre eles, entre os conjuntos, como união, intersecção, que é esse aqui que está tracejado, e diferença, que a gente vai ver mais para frente. Uma coisa importante, pessoal, cada elemento que vier aqui dentro desse círculozinho se chama elemento, como eu mesmo falei. Cada número ou cada letra que tiver aqui dentro vai se chamar elemento, tá? E aí, quando você tem, digamos que você tem aqui 1 e 2, então a gente diz que o 1 pertence ao A, o 2 pertence ao A, ok? E aí, mas isso eu já estou adiantando um pouquinho, né? Então a gente tem aqui um resuminho basicamente disso que eu falei, né? Quando o elemento está em um conjunto, dizemos que ele pertence ao conjunto. Então vamos escrever um pouquinho isso daqui, ó. Eu vou fazer um círculo, aqui ó, um círculo, um diagrama de Venn. Aí eu vou pôr aqui 1, 2 e 3. Esse aqui é o conjunto A no formato do diagrama de Venn, tá? Então eu digo que é assim que eu escrevo, tá, pessoal? Eu digo que o 1 pertence ao A. Perdão. Não assim. Oh, meu Deus. Vamos voltar aqui. O 1 pertence ao A. Ok? O 2 pertence ao A e tudo mais. A gente tem também... Deixa eu apagar aqui um pouquinho. A gente tem a relação... de continência, tá? Então, digamos, só para a gente entender isso, eu estou me adiantando um pouquinho, que isso vai aparecer lá embaixo, mas eu vou aproveitar que eu já estou embalado aqui, aí eu vou falar um pouquinho disso daí. Deixa eu desenhar aqui um círculo, né? Vou fazer um diagrama de Venn. Vamos lá. Vou fazer aqui esse círculo. E dentro dele tem um outro. Essa é a relação de continência que eu falei. Então, digamos que aqui tem 1 e 2. E aqui fora eu tenho 4, 5 e 6. Então, esse meu conjunto aqui de fora é o A. Estou escrevendo só para você saber, tá? E aqui esse conjunto menor de dentro é o B. Então, eu digo que todo esse 1 e esse 2, você concorda comigo que ele está todo dentro de A? Então eu posso fazer, na relação de continência, eu posso descrever isso de duas formas, né? Bom, aí pelo diagrama de Venn já está expresso, né? Mas fora do diagrama de Venn, eu posso fazer o seguinte. Eu posso falar que o B está contido em A. Tá? Mais ou menos assim, se ficar difícil você imaginar, imagina que você tem aqui uma cordinha que o B está laçando, que o A, perdão, está laçando o B. Tá? Então, o B está contido em A. É isso que significa aqui. Isso significa que o B é um subconjunto de A. O 1 e o 2, aqui no caso, eles são um subconjunto de A. Tá? B é um subconjunto de A. E lemos B está contido em A. Ok? Da mesma forma, eu posso também falar que o A contém B. Ok? Imagina que é como se o A estivesse laçando o B. Ok? Então, B está contido em A e o A contém B. É a mesma coisa, só que dita de formas diferentes. Ok? É isso que está descrito aqui. Quando todos os elementos do conjunto A são também elementos do conjunto B, dizemos que o conjunto A está contido no conjunto B. Conhecemos como subconjunto de A um conjunto que está contido no conjunto A. Tá? Um subconjunto é um conjunto que está dentro
de outro conjunto. Não pode ficar nenhum fora, tá, pessoal? Se eu tivesse aqui, por exemplo, aqui eu tenho 2. Se esse 1 não fosse parte do... se esse conjunto B tivesse qualquer outro elemento que não estivesse aqui dentro, já não poderia fazer essa relação de continência. Ok? Só para você ter uma ideia, deixa eu escrever aqui. Vamos supor aqui, ó. A tem 1 e 2. Opa, deixa eu puxar mais para cá, assim, para ficar mais fácil, né? Vamos lá. O A, ele tem 1, 2, 3 e 4, tá? E o B, ele tem 0, 2, 3 e 4. Olha só, percebe que o B, ele tem em comum com o A 2, 3 e 4. Porém, ele tem esse elemento aqui, que é o 0, que não está aqui. Então, eu não posso falar que o B está contido em A, porque esse elemento não porque ele não está totalmente dentro do A. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro aí com isso, né? Agora, se não tivesse o 0 aqui, por exemplo, tivesse só 2, 3, 4, então todos os elementos do B seriam também elementos do A. Aí eu diria que o B está contido em A. Ok? Acho que deu para entender, né? Existem alguns casos particulares de conjuntos. Conjunto vazio, a gente vai ver a forma de escrevê-lo mais abaixo. Não possui nenhum elemento, tá? Mas só adiantando aqui, basicamente, o conjunto vazio, deixa eu escrever aqui, o conjunto vazio você escreve assim, ou como um 0 com um grande traço, ou você escreve ele assim, entre chaves sem nada. Não pode colocar um 0 aqui, tá? Porque senão você está dizendo que esse conjunto contém esse elemento aí. Então, só assim, chave sem nada no meio ou um 0 cortado é a representação do conjunto vazio. O conjunto unitário possui um único elemento. Conjunto universo contém todos os outros conjuntos. Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, e viesse aqui nesse meu conjunto A e nesse meu conjunto B, vou forçar a barra um pouco aqui, tá? Porque já tinha o A ali. Aí, digamos que eu tivesse ainda um elemento aqui fora desses dois aqui, o 3. Não importa, o meu conjunto universo, ele compreende tudo isso daí. Tá? Quando a gente falar de conjuntos numéricos, que é a próxima aula, a gente vai falar lá de números naturais, números inteiros, racionais, assim por diante. Aí esse conjunto universo ele vai aparecer de uma forma assim bem prática, tá? Mas acho que com essa demonstração aqui já ficou claro já como é que funciona, né? A gente tem também um conjunto complementar. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho dele. Bom, como eu tinha dito, dá para fazer operações entre os conjuntos, né? Aqui tem o que eu já tinha falado, a notação e representação, né? Então você pode representar pelo diagrama de Venn ou desse jeito, né? Conjunto A, ou seja, uma letra maiúscula igual a chaves dos elementos separados em letras minúsculas, se for letras, né? Ou números separados por vírgula. Né? Aqui você tem um conjunto dos múltiplos de 5, ou então no diagrama de Venn. Então, 1, 2, 3, 4 aqui no conjunto A, 5, 6, 7, 8 no conjunto B. Né? E a relação de pertinência ela é representada por esse E. Acho que eu tinha mostrado aqui, né? Não sei se eu... Acho que... Bom, se eu não mostrei, é esse E. Tá? Então, a gente pega, por exemplo, e fala que o A pertence ao conjunto das vogais. Né? Então, imagina que eu tenho esse conjunto... Deixa eu apagar um pouco aqui, para eu ter mais espaço. Não vou usar a borracha, que senão vai dar um trabalhão. Né? Mas eu vou apagar só até aqui, tá bom. Então, imagina que eu tenho aqui o conjunto das letras vogais. A, E, I, O, U. Né?
Então, eu digo que desculpa, e esse é o conjunto A. Não, já tem o A ali, né? Vamos colocar conjunto C. Então, eu digo que o A pertence a C. Da mesma forma, eu vou falar que o R não pertence ao C. Ok? Isso é o que está escrito aqui. Ó. A pertence ao conjunto das vogais, 2 pertence ao conjunto dos números pares. Agora, o A não pertence, esse Ezinho com tracinho, não pertence ao conjunto das consoantes. Relação de continência, aí eu tinha comentado, né? Contém é esse Czinho ao contrário, e o está contido é o Czinho normal. Né? Não tem jeito, pessoal, tem que decorar isso daí. Eu espero que esteja claro, né, esse conceito do contém e do está contido que eu tinha explicado lá. Né? Da mesma forma, você tem não contém e não está contido. Lembre-se, para que não esteja contido ou para que não contenha, basta que um só elemento não faça parte do outro. Aí você já vai furar essa relação de continência e não dá para colocar, né? Então eu dei o exemplo ali. Deixa eu ver se eu coloco. Ah, tem aqui do lado, disfarça. Então, por exemplo, se um elemento meu desse B, desse conjunto B aqui, estiver fora, não fizer parte do A, eu já não posso colocar. Deixa eu escrever um aqui, que já tem até no meu exemplo aí. Eu já tinha falado, né? Mas é só para a gente frisar um pouquinho. Vou apagar tudo aqui. Ok. Então, dados os conjuntos, ó, eu tenho ali... vamos pegar o conjunto B primeiro. Né? Ó, você tem aqui A05, aqui, ó. Você tem A0510. Então, basicamente, você tem, olha os elementos. Ó, você tem o 0, que são comuns, eu vou marcar aqui em amarelo, tá? 0. Você tem o 5, e você tem o 10. Então, todos os elementos de A estão aparecendo aqui também no conjunto B. Então, nós dizemos que o quê? Que o A está contido em B. E nós podemos falar também que o B contém A. Agora, digamos que aqui, por exemplo, eu estou explicando por aqui porque eu acho que está um pouquinho mais fácil. Digamos que, por exemplo, eu tenho aqui em A 13, vou colocar aqui de novo. Digamos que eu tenho 13 aqui no elemento A, aí já não dá para a gente usar essa relação de continência. Porque tem um elemento aqui, ó, que não está aparecendo no B. Então, a gente não pode tratar como uma relação de continência, ok? Bom, lembrando, eu disse que eu ia explicar por aqui, acabei fazendo por aqui. Mas dá para você entender também pelo diagrama de Venn, né? A única coisa é que esse diagrama só dá para ser usado aqui nessa relação aqui, assim, ó, um subconjunto dentro do outro, quando todos os elementos desse conjuntinho menor aqui são comuns ao conjunto maior, né? Quando não é o caso, aí já não dá. Então, aí você vai ter que construir o quê? Assim. Né? Então, no caso do meu exemplo aí, né? Que eu dei. Eu vou pegar aqui, esse incluindo 13, né? Então, eu vou pegar aqui e vou colocar outro conjuntão aqui. Tá? Então, eu tenho, esse aqui é o A e esse aqui é o B. Ok? Eu tenho aqui no A, porque são comuns, né? Deixa eu empurrar um pouquinho aqui para eu não me confundir também, né? Não me embananar. Então, eu tenho aqui, basicamente, o 0, que é comum. Eu tenho o 5, que é comum. Eu tenho o 10, que é comum. Né? Ou seja, são elementos comuns ao A e ao B. Porém, eu tenho 13, ó, que está só aqui.
Então, aí eu tenho aqui os demais elementos. Não vou pôr todos, né? Porque são vários. Vamos lá, vai. Eu tenho basicamente 1, eu tenho, deixa eu ver aqui, o 2, o 3, o 4, né? 5 não, né? Que já é comum. 6, o 7, eu tenho o 8, que está aqui, e o 9. Aí o 10 já é comum. Deu para clarear aqui com isso? Então, basicamente, eu tenho aqui uma situação, quando eu tenho essa situação que eu falei aqui do 13, que apareceu aqui como um elemento do A, que não está aqui, eu já não tenho uma relação de inclusão. Eu tenho uma relação em que aparecem dois conjuntos com alguns elementos comuns, mas não todos. Não posso falar que um é subconjunto do outro. Ok? Agora, se eu tiro o 13 aqui, aí já é uma relação de continência, né? Eu já teria possibilidade de escrever assim, um conjuntão e um conjunto menor dentro dele, porque esse menor seria um subconjunto do outro. Ok? Acho que está claro, né? Continuando. Casos particulares de conjuntos. Bom, como eu falei, né, o conjunto vazio, ele é representado aqui pelas chaves com um espacinho, né, não tem nada. Não pode colocar, tá, pessoal? Não põe o 0, nem 0 cortado aqui, tá? É só chave sem nada. Ou o símbolo aí, o 0, com esse risco no meio. Unitário, só tem um elemento. O conjunto universo, né, como eu falei, é a totalidade, né? Normalmente você faz lá no diagrama de Venn aquele quadrado enorme, né? Deixa eu abrir aqui. O diagrama de Venn, né? Ele seria aqui no caso. Deixa eu só não incluir aquilo que eu tinha feito. Esse aqui seria o conjunto universo, né? Comporta todos. E você tem as operações entre os conjuntos. A primeira delas é a união, tá? Que é representada por esse U, né? Então, aqui pegando o meu exemplo, né, no caso, o que eu tenho aqui? Eu tenho a união, é tudo. É o 13, né, que é exclusivo do A. Eu tenho o que também está na união. Esses aqui, esses elementos que são comuns ao conjunto A e ao conjunto B, e os elementos do conjunto B. Tudo isso eu escrevo como A. Aí eu ponho aqui o símbolo da união, que é o U, e B. Lê-se A união com B. Ok? União é tranquilo, né? Basicamente é isso aqui que eu mostrei. A intersecção é o que está aqui, no meio. Qual é aí no caso, eu teria que pôr aqui, dessa maneira. Quer ver? Qual que é aqui no meu? A intersecção é o U ao contrário, tá? Deixa eu pôr aqui. Ao contrário. Qual que é o meu conjunto intersecção de A com B? Aqui é o 0, o 5 e o 10. Ok? 0, 5 e o 10. É o meu conjunto, é a minha intersecção do A com o B. Você lê A intersecção com B. Ok? E finalmente nós chegamos aí às duas últimas. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro para a gente aqui, né? Não vou usar borracha, porque senão a borracha deixa rastro, fica tudo muito bagunçado. A gente vai simplesmente desfazendo aqui, que é mais fácil. A diferença, pessoal. Calcular a diferença é encontrar os elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto A, ou seja, pertencem ao A, mas não pertencem ao B. Aqui eu coloquei até em azul para facilitar. O A, seja A, conjunto A, tem 2, 4, 6, 8, 10. E o B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quais são os elementos comuns aqui? 2, 4 e 6. Né? Esses são os elementos comuns. É A intersecção com B.
Os elementos que ficaram de fora apenas em A, esses são os elementos que é a diferença entre A e B, que no caso é só o 8 e o 10. Ok? Eu acho que está bem claro. Obviamente, você pode representar isso no diagrama de Venn também, não tem problema nenhum, né? Mas aqui já deu para a gente compreender. Vamos colocar aqui, só para não parecer que, né, que a gente não quis demonstrar aqui. Então, digamos, ó, eu tenho aqui o conjunto A e eu tenho o conjunto B. Ok? Os que são comuns aqui, quais são? 2, 4 e 6. Aí aqui eu tenho o 8 e eu tenho o 10. Ok? E aqui no B, né, lembrando que esse aqui é A e aqui é B. E aqui no B eu tenho 1, 3 e 5, que são exclusivos do conjunto B. Então, o que é o conjunto? O que é essa operação A menos B, aqui no caso? Você vai tirar, eu vou pôr um xão aqui, tá? Você vai tirar os que são comuns e você vai desconsiderar também os que são exclusivos de B. Você vai ficar só com aqueles que são exclusivos de A, 8 e 10. Ok? Não tem muito segredo. E aí, então, pessoal, a gente chega aqui no conjunto complementar. Né? Nós vimos aqui a diferença entre conjuntos, né? E o conjunto complementar ele é muito semelhante à diferença entre conjuntos. A diferença entre um e o outro é a seguinte, ó, aqui a gente tem então a representação de A, diferença de B, né? A menos B. Então, o conjunto complementar, ele é representado por esse C grandão aqui, né? E no caso você deixa o A embaixo e você põe o B em cima, né? Essa é a representação por meio do conjunto complementar, é a representação que você faria de A com relação a B. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, a gente vai pôr um Czão aqui de novo, né? E a gente vai pôr o U aqui embaixo, esse nosso exemplo do lado, e o A em cima. Agora, qual que é a diferença? A diferença, vocês viram aqui, né? Que eu peguei basicamente e para eu achar o A menos B, eu tirei aqui o que era comum, né? O que era a intersecção 2, 4 e 6 e também os elementos exclusivamente de pertencimento exclusivamente de a B, ao conjunto B, né? Agora, quando você vai usar o conjunto complementar? Quando você tiver uma relação de continência, tá? Então, veja aí no exemplo aí do lado. Deixa eu empurrar um pouquinho para cá. Ou melhor, deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui. Muito bom. Então, a gente tem aqui todos esses elementos aqui, né? Eu acho que esse meu conjunto vai ficar muito pequenininho. Deixa eu aumentar um pouco, que senão não vai caber. Deixa eu pôr aqui um grandão. E esse aqui, né? Esse meu de fora aqui é o U, né? E esse meu aqui de dentro é o A. Ok? Então, o A, ele está contido em U. E os elementos são 2, 4, 6, 8 e 10. Não vou escrever todos os outros aqui, tá? Do U, porque já está aqui do lado já, né? Mas, basicamente, o que é o A? O que seria aí o complementar de A em relação a U? Seria, basicamente, você pegar e tirar todos eles aqui, ó. Você vai tirar e aí só vai ficar aqui os elementos que são exclusivos, né, do U, que são, no caso aí, eu vou pôr só eles aqui, tá? 1, 3, 5, opa, empurrei aqui sem querer, 7 e 9, ok? Então, o nosso
o nosso complementar a ele seria 1, 3, 5, 7, 9, ou seja, são só os elementos exclusivos aí de A que sobraram. Ok? Eu espero que tenha ficado claro para você, a gente vai encerrando a aula aqui. Na aula que vem nós vamos falar de conjuntos numéricos, e aí numa terceira aula a gente vai fazer somente exercícios dos dois temas, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.